Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, eu inicio saudando a todos que vieram nessa quinta-feira prestigiar esse evento. Na verdade, esse evento, ele nasceu há 17 anos atrás, aqueles que não estiveram aqui na parte da manhã, exatamente aqui neste hotel. Frei Constâncio Nogara, então reitor da Universidade de São Francisco, foi editada a Lei 9.732, objeto de toda essa discussão do novo marco regulatório tributário, isso praticamente há 20 anos atrás. E o Frei Constâncio Nogara, que representava, era presidente da ANAMEC na época, sugeriu que fizéssemos uma discussão, um fórum de discussão híbrido, onde te trouxéssemos pessoas não só da entidade educacional, mas também de saúde, de assistência social, e, obviamente, aqueles que estavam engajados juntamente com o governo. E assim o fizemos, e francos atiradores, meramente voluntários, e conseguimos trazer 700 representantes de instituições sociais. Este evento foi lá embaixo, no auditório, tivemos que colocar uma sala anexa para colocar um telão, porque as discussões começaram a ter uma temática que nunca havia chegado com tamanho e envergadura para as instituições sociais. E de lá para cá, o Congresso acabou se tornando uma agenda nacional, uma necessidade que nós temos de trocar experiências. Procuramos aqui durante o ano buscar no mercado profissionais que estejam justamente atuando nesta área social e que possa trazer aqui grandes experiências inovadoras para que com elas possamos trocar com os senhores. Então, é com muita alegria que eu agradeço a todos essa 17ª edição, porque ela somente foi possível, em primeiro lugar, ao nosso patrono, nosso pai, e praticamente todo ano, às vezes eu falo com a minha esposa, não, esse ano eu vou parar, ele está praticamente tirando o foco do meu trabalho, mas uma mola propulsora, energética, que eu não sei de onde, obviamente, somente obra de Deus, que faz eu movimentar, envolva minha esposa, tirando horários, às vezes, da nossa própria família. Para quem não sabe, temos 5 filhos, né? Tinha televisão já na minha época. E, ao mesmo tempo, nós conseguimos encontrar uma força propulsora para cuidar dos detalhes, né? Falo que a Denise, muitas vezes, ela trata esse evento como se fosse um banquete para os nossos 5 filhos, né? Ou seja, com todos os detalhes, desde a maçã até a florzinha, que fica no banheiro, é obra dela e, obviamente, de toda a nossa staff. Então, obrigado, senhores, e obrigado, senhoras, pela presença aqui. Esperamos que esse congresso ele possa, no mínimo, plantar alguma coisa, eu digo não na cabeça, mas ao menos no cerebelo, alguma coisa que possa contribuir com o progresso daqueles que nós representamos. Falar por um advogado, dissertar uma matéria tributária em 30 minutos é quase uma obra totalmente surreal. Mas, parafraseando Barbosa Moreira, um grande jurista brasileiro, que numa sustentação oral do advogado, para quem nunca presenciou uma sustentação oral no tribunal, eles colocam um relógio desse tamanho na frente, você com aquela roupa meio de morcego, tendo que falar, se preocupando com o tal do reloginho, e aquilo vai, daqui a pouco ele começa a tocar, e você tem que fazer o desenvolvimento do seu tema naquele período. Então, Barbosa Moreira dizia o seguinte: a sustentação oral, ela tem que ser rápida e boa. Porém, se ela for rápida, nem boa ela precisa ser. Então, é mais ou menos nessa linha, falar em 30 minutos, é esse caminho que nós vamos tocar daqui, tentar ser boa e rápida ao mesmo tempo. Bom, para iniciar, obviamente que o coordenador me colocou uma missão de falar um pouquinho sobre uma temática que aqui nós temos advogados, contadores, gestores sociais, assistente social, religiosos. É um público extremamente híbrido que me viola a minha liberdade de poder entrar
mergulhar numa tecnicidade jurídica e depois do almoço, né, só se a banda por início continuasse tocando para não nos entorpecer de sono. Então eu vou procurar ser um pouco objetivo e peço desculpa aos pausíticos aqui se eu falar alguma obviedade, mas como o público é tão híbrido. E por que desta hibridez? Porque é necessário que todos os atores sociais, pelo menos, percorra um pouco de conhecimento desses 4 pilares. Muitas vezes alguém já criticar, mas por que você não faz uma sala de contabilidade, uma sala de captação de recursos, uma sala de direito? Porque nós temos que saber de tudo um pouco. Abraham Lincoln, no seu discurso de posse, ele dizia o seguinte: quem quer construir tem que saber de tudo um pouco. E somente pode criticar aquele que nasce para ajudar. Então, o nosso papel aqui é que cada um de nós estejamos envolvidos com um pouquinho de conhecimento daqui. Como a contabilidade, isso é coisa do contador, né? É coisa lá do Chico. O Chico que tem que saber disso, né? Normalmente o contador é o Chico, o Francisco tem que saber. Não é. Né? Ele nasce dentro do coração da nossa instituição e dele precisamos saber. Mas isso aí direito, liga lá para o doutor Ricardo Manella, ele que sabe disso. Não. Estatuto, por exemplo, ele não tem que nascer com jurídico, ele tem que nascer dentro da instituição. E assim mais, nós trilhamos por esse caminho de tentar colocar todo mundo dentro da mesma cesta. Então, a primeira troca de ideia que eu trago para os senhores é a respeito dessa discussão sobre a lei complementar. Então, existe uma discussão sobre a regulação tributária da instituição social. Essa regulação tributária, o senhor já deve ter escutado em várias falas, de vários outros colegas, em discussões, em fóruns. Não, mas isso é coisa de lei complementar e não de lei ordinária, ordinária na acepção da palavra. Então nós vamos discutir um pouquinho o que é isso aí, só para que a gente possa navegar um pouquinho. Um dos maiores e renomados juristas, Hans Kelsen, filósofo austríaco, ele dizia que a teoria pura do direito ela é consubstanciada de forma piramidal. Então, em cima nós temos a norma fundamental, que a norma fundamental nada mais é do que a vontade da soberania popular e a organização do Estado. E ela o faz através daquela famosa carta política que nós escutamos, que é a Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal, tem as famosas emendas constitucionais que nós chegamos a falar aqui, vamos falar um pouquinho dela, da famosa PEC, né, que é a proposta de emenda constitucional, que é aquela que tem a missão de reformar a Constituição Federal. E daí nós chegamos nas leis complementares, que as leis complementares é aquela que possui uma votação no Congresso Nacional de a maioria absoluta dele. Então eu até coloquei esse número que nós temos ali, hoje a maioria absoluta, para atingir a maioria absoluta, nós precisamos de 262 deputados federais e 42 senadores. Então, quando nós falamos em lei complementar, nós não estamos querendo dizer que ela é superior ou inferior a uma lei ordinária. Ela simplesmente possui um quórum diferenciado, que é um quórum de votação daqueles que legitimam a legislação do país, que é a Câmara Federal. Após e concorrentemente a ela, apesar de piramidalmente ela estar abaixo, são as leis ordinárias, que essa que nós discutimos, mas ela não pode regular o sistema de tratamento tributário das instituições sociais. E sim, quem pode é a lei complementar, e essa discussão foi palco de muitas e muitas decisões nos tribunais afora no Brasil. Nós chegamos outro dia a fazer uma estatística que nós chegamos a ter mais de 10 mil decisões diferentes com relação a esse entendimento, desde quando se plantou essa discussão, ou seja, nós convivemos com quase 20 anos de segurança jurídica, decisão essa que o próprio Supremo referendou. Depois nós temos lá, dentro concorrendo com elas, medidas provisórias, os tratados, depois os decretos e as resoluções e portarias por aí afora. Então Hans Kelsen nos oportunizou, dentro da teoria pura do direito, a entender de uma forma
pouco rápida e sistêmica, como que a organização legal da soberania nacional. É exatamente dessa forma, guardada outras doutrinas e diferenças. Mas o ponto nodal que nós vamos discutir é a lei complementar e o seu papel com relação à lei ordinária. Então, discutamos aqui, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade rechaça automaticamente a eficácia da lei. Vamos traduzir isso aqui em miúdos. Outro dia eu estava num evento, uma religiosa me parou, doutor Marcos, adorei muito o evento, pão de queijo estava uma delícia, gostei, a maçã colocou na mesa, só que eu vou confessar para o senhor, eu saí mais confuso do que eu entrei. Então, dentro desta linha, nós vamos só traduzir um pouquinho essa questão que a ação direta de inconstitucionalidade, para quem não é afeito a direito, é um instrumento jurídico proposto junto ao Supremo Tribunal Federal para defender que uma determinada lei fere a Constituição Federal. Então, isso foi feito pela CONFENEM, na época, a Confederação Nacional dos Hospitais, para justamente defender que a Constituição havia sido violada por uma outra lei ali tida por ordinária. Porém, como levou 20 anos isso para ser julgada, outra lei veio, que é a Lei 12.101, essa que regula as famosas certificações que nós estamos hoje defendendo. Então, essa Lei 12.101, além dela regular a questão do certificado de deficiente, que na verdade eu faço aqui uma crítica velada à própria introdução sistêmica que se tem, que diz que a instituição tem certificado. Alguém tem certificado de filantropia aqui? Levanta a mão, por favor. Então ele é de 1977. Porque depois de lá, o que nós temos é um reconhecimento social. Nós temos uma portaria que diz, olha, estou fazendo o reconhecimento da entidade como beneficente. Ou seja, o certificado ele deixou de existir e passou a ter a certificação, porque a própria lei diz isso. E aí o que veio com ela? Dentro dessa lei veio um arcabouço de regulação tributária, a famosa isenção. Então, o que o Supremo diz com uma decisão final? Nós não vamos aqui ler as 138 páginas, porque nós não vamos ter tempo para isso, mas resumidamente ele diz o seguinte: aquela famosa lei ordinária, na acepção da palavra ordinária mesmo, ela pode regular a instituição aspectos meramente procedenciais referentes à certificação. Ou seja, a lei pode regular certificado, belezinha, pode. Todavia, ela não pode regular o quê? Contrapartida, gratuidade. Isso é o que está no acórdão, e quem for da área, e obviamente aqui não dá nem para discordar da minha pessoa, primeiro que eu não falo tese, e segundo, é o que está no julgamento. O julgamento diz isso. Aí, qual deve ser o encaminhamento do julgamento de uma outra ação que está tentando tirar a eficácia dessa outra lei 12.101, que é aquela que nós dissemos que regula a isenção. Então, essa ação 12.101, ela foi protocolada pelo presidente do Conselho Federal, da OAB, e ele traz justamente o que? Busca a inconstitucionalidade desta lei ordinária. Porém, o próprio acórdão desta ação que foi julgada agora, ele diz lá, a lei 12.101, hoje vigente, que não sendo mais aqui objeto de ataque, não há de ser diretamente afetada. Então, quem está recepcionando a ideia de que, olha, eu não preciso mais de certificado, eu não preciso mais de cumprir as regras da lei, porque aquela ação do Supremo já tirou a eficácia disso. Como dizia Mário Quintana, quando a gente sonha, quer dizer que a gente acorda para dentro. Então, na verdade, isso é um sonho, nós estamos acordando para dentro.
O que nós temos que ter é que a lei, enquanto não pronunciada pelo Supremo nessa outra sede, ela permanece vigorante. Marcos, eu preciso protocolar o certificado, a renovação, a concessão? Óbvio que sim. Senão, vai chegar o japonesinho da Receita, eu falo japonês, normalmente o fiscal é japonês, é um cara inteligente, ele vai chegar lá com aquela carinha de quem não quer nada e vai te dar uma ordem de inflação de 10, 15, 20 milhões, porque você não fez a renovação do certificado. Mas o doutor lá que eu fui no Congresso falou que não precisa. Então, o doutor, né, aí talvez ele vai ter uma varinha mágica. E me lembro muito de falar essa história, né, eu acho que os advogados, nós temos assim um espírito criativo e obviamente que essa é a tendência nossa, não precisamos ser criativos nisso, mas contra fatos, né, não há discussão. Então o Supremo já colocou desta forma de que a lei até então ela é intocável. Quando nós falamos em constitucionalidade, ele diz lá, está submetida aos mais variados abalos. Se nós pegarmos aquela lei 12.101 e manter ela vigorante depois da decisão da ação direta de inconstitucionalidade, ela vai continuar um abalo sísmico. Por quê? Porque ela está regulando uma matéria que nós vimos lá pela pirâmide de Kelsen, que ela não é eficaz para isso. Por outro lado, ele está dizendo, no caso da inconstitucionalidade da lei, somente vai sobrar o Código Tributário Nacional, que também não é ferramenta idônea para isso. Porque daí nós vamos rechaçar, aliás, rememorar até a apresentação da manhã, que nós estávamos discutindo uma instituição meramente cultural, uma instituição só dos amigos do Banco do Brasil, uma instituição do meu glorioso ex-futuro campeão Palmeiras, ele pode ser atribuído como uma entidade eminentemente única? Não. Palmeiras poderia ser, o resto não. Né? Mas, desta feita, nós temos que ter o seguinte, respeitemos esta lei enquanto